Olá, hoje é terça-feira, 18 de agosto de 2020. Eu sou Leila White e você ouve a segunda edição do dia do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Putin diz que Merkel não deve interferir nos assuntos políticos de Belarus. OMS afirma que o mundo está longe de imunidade de grupo ao novo coronavírus. França torna obrigatório o uso de máscara no trabalho. Grécia anuncia que receberá até o fim do ano o primeiro lote da vacina de Oxford. A maioria dos brasileiros acredita que volta às aulas vai piorar a pandemia, mostra a Datafolha. A chanceler federal alemã, Angela Merkel, conversou nesta terça-feira por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, sobre a situação em Belarus. Desde a eleição presidencial de 9 de agosto, o país enfrenta protestos diários contra o resultado do pleito e mais de 7 mil pessoas foram presas. O governo de Belarus afirma que Alexander Lukashenko se reelegeu com 80% dos votos, algo contestado pela oposição. Opositores afirmam que o pleito não passou de uma eleição de fachada marcada por fraudes. De acordo com o porta-voz do governo alemão, Stefan Seibert, Merkel reforçou a Putin que o governo de Belarus deve parar com a violência contra manifestantes, libertar imediatamente os presos políticos e estabelecer um diálogo nacional com a oposição e a sociedade para superar a crise. Seibert também reiterou que a eleição não atendeu a padrões democráticos mínimos e que não foi livre nem justa. Segundo o Kremlin, Putin disse a Merkel que qualquer tentativa de interferir nos assuntos internos de Belarus seria inaceitável e que levaria a uma escalada da crise política. Lukashenko está há 26 anos no poder e é conhecido como o último ditador da Europa. A Organização Mundial da Saúde disse nesta terça-feira que o planeta ainda está longe de alcançar a imunidade coletiva ao novo coronavírus. A maioria dos cientistas estima que pelo menos 70% da população deve ter anticorpos para prevenir surtos e, normalmente, a imunidade de grupo é alcançada com vacinação. No entanto, ainda não há uma vacina completamente aprovada capaz de imunizar em massa contra a Covid-19. Segundo a OMS, a população global não está nem perto dos níveis de imunidade necessários para impedir a transmissão da Covid-19. A maioria dos estudos indicam que apenas cerca de 10 a 20% das pessoas têm anticorpos ao novo coronavírus. A pandemia de Covid-19 já causou a morte de mais de 770 mil pessoas em todo o mundo e infectou mais de 21 milhões e 900 mil. A França anunciou nesta terça-feira que máscaras serão obrigatórias em locais de trabalho onde haja mais de um funcionário. O anúncio foi feito pelo Ministério do Trabalho, que também afirmou que trabalhar em casa continuará sendo a opção recomendada. A França foi um dos países da Europa mais atingidos pela pandemia e vem registrando aumento no número de casos nas últimas semanas. O uso de máscaras já é obrigatório em todo o país em transportes públicos e na maioria dos espaços públicos fechados, como lojas e museus. Além disso, as máscaras também são obrigatórias em áreas externas lotadas e em pontos turísticos de algumas cidades. O ministro da Saúde da Grécia, Vassili Kikilia, garantiu nesta terça-feira que o país começará a receber em dezembro as primeiras doses da vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela farmacêutica AstraZeneca. Segundo o ministro, no final de dezembro, a Grécia receberá 700 mil doses. No total, serão 7 lotes, com 3 milhões de doses, até junho de 2021, se a potencial vacina passar para a quarta fase do teste clínico. A vacina da AstraZeneca já está sendo testada no Brasil. Os resultados preliminares recém-divulgados indicam que ela é segura e induz resposta imunológica. Está em andamento a terceira fase dos estudos clínicos, que inclui testes em 50 mil voluntários, entre os quais 5 mil brasileiros, em parceria com a Universidade Federal de São Paulo. Pesquisa Datafolha divulgada no final da noite desta segunda-feira mostra que 79% dos entrevistados acredita que o retorno às aulas vai agravar a pandemia de Covid-19 no Brasil. A pesquisa também perguntou se as escolas devem reabrir nos próximos 2 meses.
Mais uma vez, 79% responderam que não. Em todas as faixas etárias e de renda pesquisadas, a maioria das pessoas acredita que as escolas devem permanecer fechadas. Inclusive, entre os entrevistados que consideram o governo Bolsonaro ótimo ou bom e entre os que estão saindo de casa normalmente na pandemia. A pesquisa Datafolha foi realizada por telefone nos dias 11 e 12 de agosto e ouviu 2.065 brasileiros de todas as regiões do país. Mais notícias você encontra no nosso site. Acesse dw.com/Brasil.